Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio. E olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, para fazer, melhor dizendo, uma análise completa da pesquisa Quest, que revelou que pela primeira vez a desaprovação do governo Lula, e ela é maior que a aprovação, viu? Sabe o que vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem saiu uma pesquisa do Instituto Quest, indicando que pela primeira vez a desaprovação ao trabalho do presidente Lula superou numericamente a aprovação. O resultado é basicamente o seguinte: o Lula tem 49% de reprovação dos eleitores brasileiros e 47% de aprovação. Este resultado já acendeu um sinal de alerta para o governo, porque muitos aliados do presidente indicam que essa situação toda, né, de mudança aí na curva da aprovação, ela veio por causa da recente crise do Pix e também da alta dos alimentos que nós estamos sentindo nos últimos tempos. E, claro, ela é refletida em vários ambientes. Por exemplo, no Sudeste essa rejeição ela não aumentou. Mas o que vem preocupando o governo é que, mesmo em locais que o governo considera, né, muito importante para ele, como o Nordeste, a reprovação ao trabalho do Lula vem aumentando. Olha só, quando a gente vai para as regiões, como eu falei, a gente vai olhar alguns dados interessantes. Primeiro porque o governo vem perdendo a aprovação no Nordeste e também na baixa renda. Então, o resultado aqui no Nordeste é o seguinte: a reprovação ao trabalho do presidente Lula chegou a 37% dos eleitores nordestinos, enquanto que 60% o aprovam. Porém, esses 60% já foram 67% e não faz tempo não, foi mês passado, em dezembro. Os hoje 37% que aprovam eram 32% no mês anterior. Quando a gente vai para o Sudeste, a reprovação de Lula é de 53% e ficou igual à pesquisa anterior. E a aprovação ela está em 42%. Só que essa aprovação no mês passado era 44%. Então, mesmo que ele não tenha aumentado a rejeição, muita gente foi para aquele movimento de achar o governo regular. Lá no Centro-Oeste e Norte, a pesquisa junta as duas regiões, indicam que a reprovação do Lula está em 49%, e era 50%, então até melhorou um pouquinho, mas como está dentro da margem de erro, variação de 1 ponto não faz muita diferença. A aprovação manteve os 48% da pesquisa anterior. Já no Sul, a desaprovação a Lula foi a 59% e era 52%. Então aumentou 7% aí a desaprovação. Já a aprovação do Lula, ela estava em 46% em dezembro e foi para 39%. Ou seja, o Sul e principalmente o Nordeste têm ficado ambas regiões aí mais chateados com o Lula. E isso vai refletindo, né, na desaprovação geral do presidente e do governo também. Um outro dado, né, em relação, por exemplo, ao gênero, a gente olhando aqui por dentro da pesquisa, vemos que 49% das mulheres aprovam o Lula, mas esse resultado no mês de outubro era 54%. Já a reprovação das mulheres já está em torno de 47% e eram 44%. Os homens, 52% dos homens brasileiros reprovam o Lula, mas era 50% na pesquisa anterior, e 45% deles aprovam o trabalho do presidente, mas esse resultado era de 49%. Quando a gente vai olhar para a questão de religião, outro dado interessante também. Na religião, na questão religiosidade, em geral, os católicos aprovam mais do que os evangélicos ao trabalho do Lula. Por exemplo, os católicos chegam a 52% de aprovação, mas era 56%, e 45% de reprovação, e antes eram 42%. Os evangélicos têm uma reprovação de 58% ao presidente, e antes era 56%. Então a variação aí é pouca. Mas 37% aprovam o governo, e antes eram 42%. Ou seja, a aprovação era sempre menor do que a reprovação, mas essa aprovação está diminuindo, né? Então, quando todos esses resultados a gente olha por dentro desses resultados, a situação do presidente vai ficando mais difícil.
difícil, por exemplo, em relação à renda, né? Lula é aprovado por 56% dos eleitores que têm renda familiar até 2 salários mínimos, mas esse número era de 63% anteriormente, e 39% estão reprovando ele agora e eram 34%. E essa é uma base importante no Brasil, porque a maior parte da população, em termos eleitorais, está concentrada nesse eleitorado aí de até 2 salários mínimos, e é a base que tem sido fundamental para o PT eleger presidentes no Brasil. Então, aqui entra a explicação sobre o PIX e sobre a alta de alimentos, que é muito mais sensível para esses públicos. Claro, o governo vai precisar mexer, e como ele já começou a modificar a questão da comunicação, isso é um fator importante. Porém, fica claro que não é uma questão apenas de marketing ou de transmissão de informações. Também passa por isso, mas claro que vai ser preciso ao governo, né, fazer política econômica, melhorar resultados econômicos que cheguem à mesa da população, porque governos federais, em geral, eles são avaliados pela questão econômica. Há outros fatores, às vezes comportamentais, alguma situação assim, mas a questão econômica sempre é muito, muito importante para a maioria da população brasileira, que vem, né, numa dificuldade, sempre tem aquela dificuldade de sobrevivência, de conseguir pagar as contas do dia a dia, e claro, essa população sempre vai olhar, né, para o bolso na hora de avaliar também os políticos nacionais. Mas olha só, essa pesquisa com esses dados, ela não está isolada. É bom lembrar que desde o primeiro dia de governo, lá em 1 de janeiro de 2023, que todas as pesquisas sucessivamente de vários institutos vêm mostrando aí que o governo vem perdendo, né, aprovação ao longo do tempo. Então, isso nessa pesquisa não deve ser observada isoladamente, dizendo foi um soluço que o governo deu, uma situação específica. Não, ela está dentro de um conjunto maior de situações que vem mostrando, né, a dificuldade do governo federal de conseguir chegar bem, né, na mente e no coração dos brasileiros. Se vai mudar isso aí, enfim, a conferir. Eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser.